Nós entendemos então o porquê de tanto questionamento. Mas entenda, Cristo, Ele é a referência para nós. Eu queria começar lendo um texto da Bíblia com vocês, nós já vamos orar, mas só para introduzir nosso tema dessa manhã, abre lá em Hebreus capítulo 1, por favor, Hebreus capítulo 1, depois eu vou voltar aqui para o texto principal, mas só para você entender uma coisa, Hebreus capítulo 1, abre a sua Bíblia. Nós precisamos ter em mente algumas coisas ao estudar a palavra de Deus. É por isso que não dá para você às vezes pegar de qualquer maneira para ir aprendendo da Bíblia. É interessante que você tenha alguém que lhe ensine. E eu quero aproveitar para dizer para você que nós temos uma classe de estudo da Bíblia. Essa classe vai começar amanhã, e se você preencher o formulário que vai entrar aí na sua tela agora, chamado Minha Decisão, Minha Escolha, você vai poder participar de uma classe de estudo da Bíblia. Nós já temos os nomes de algumas pessoas que preencheram aí essa semana e querem participar dessa classe. Amanhã nós vamos começar essa classe, tá ok? E você vai aprender de Jesus, você vai aprender da Bíblia, um estudo orientado, você envolvendo aqui toda a harmonia da Bíblia. É importante que você estude de forma orientada a Bíblia, não manipulada, estou dizendo orientada. E Isaías diz como é que a gente deve estudar a Bíblia no capítulo 28, versículo 10, é um pouco aqui, um pouco ali, pegando todos os versos que envolvem o mesmo assunto, o mesmo tema. Não dá para pegar um texto fora do seu contexto e fazer dele um pretexto para defender o que você acha sobre aquilo. Hoje tem muita teologia do achismo por aí. E a gente tem que parar com isso, porque a Bíblia ela é clara. A Bíblia, olha, note o que eu vou dizer para você nesta manhã, anota essa frase. A Bíblia, no que diz respeito a pontos de salvação para tu e para a minha vida, ela não tem nenhuma desarmonia. A Bíblia, no que diz respeito a tua e a minha salvação, ela é perfeita. Ela não diverge em pontos de salvação. A Bíblia é muito clara. O que um autor diz no Antigo Testamento é confirmado no Novo Testamento. E Jesus também confirmou isso através da sua palavra, através da sua vida. E olha só o que diz o livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 1 em diante, diz assim: havendo Deus outrora, no passado, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Lembra, no passado Deus usava os profetas para falar com o seu povo. Está lá Moisés, está lá Abraão, está lá Samuel, Elias. Mas agora, Paulo está descrevendo aqui, agora nestes últimos dias, ele nos falou de que forma? Através dos profetas? Não, ele nos falou pelo Filho, pelo seu Filho. Quem é o Filho do homem? Quem é o Filho de Deus? Cristo Jesus. Ele nos falou nesses últimos dias pelo seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, o Filho de Deus, quem está falando agora, Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Entenda, quem é Cristo? Cristo Jesus, ele veio para revelar quem é o Pai, o caráter de Deus, a palavra de Deus. Entenda isso, a Bíblia deixa isso bem claro, que Jesus, ele é a pedra fundamental da convicção religiosa. Cristo é a referência. Então, se tem um exemplo que deveria sobressair na Bíblia a qualquer outro exemplo da Bíblia e também de homens que viveram nessa terra, é o exemplo de quem? É a atitude de quem? De Cristo. Entenda isso. E olha só, Cristo, como eu disse para vocês, ele veio para vencer onde nós falhamos. Adão caiu lá no Éden, Adão pecou, transgrediu a lei de Deus, e Cristo veio agora para vencer onde Adão havia caído, e ele venceu, e ele cumpriu exatamente a vontade de Deus. Note essa frase: eu estou afirmando para você que Cristo
cumpriu enquanto esteve aqui nessa terra exatamente a vontade de Deus, da maneira como Adão e Eva deveriam ter feito. Agora, com isso em mente, se alguém deve ser referência para você e para mim, se alguém deve ser um modelo para que você e eu possamos seguir, essa pessoa é quem, segundo a Bíblia? Coloca aí no chat, deixa eu ver se você está acompanhando. Coloca aí no chat para mim, quem é que deve ser essa referência? Quem é que deve ser esse modelo? Quem é que deve ser essa pessoa que você e eu devemos seguir, imitar? Muito bem, a Michele colocou lá, Jesus, coloca lá no Face, você que está no Face, que está me ouvindo aí, isso, coloca lá no Face, quem é a pessoa segundo a Bíblia, segundo o livro de Hebreus, que veio para fazer exatamente o que o Pai faria. Ok, obrigado Vera, a Vera colocou Cristo, isso mesmo. Udo também colocou aqui Jesus, Oséias colocou Cristo, é exatamente isso. Parabéns, amigos, é isso que a Bíblia está dizendo, não sou eu, é a Bíblia. Me ajuda aqui, João, me ajuda que tem o microfone aberto, por favor. Isso, vamos lá. É a Bíblia que está dizendo, é a Bíblia que está falando. Obrigado, Kelly, exatamente, Kelly, obrigado. Que bom ter você aqui, estou feliz com a sua presença. Obrigado, Bia, obrigado, Bela, obrigado que você está aqui também. Jesus Cristo é o nosso modelo. E hoje eu quero falar sobre algo que Jesus Cristo fez. E isso vai chocar você. Você está preparado? Você está pronto? Você quer mesmo saber, aprender hoje essa verdade que Jesus ensinou, quando depois que ele padeceu na cruz do Calvário? Quer? Então repita comigo. Erga a mão aí, repita comigo. Isso. Estou vendo você aí, tá? Mesmo você que está aí no Face, repita comigo. Eu. Isso, vai lá, irmã Cida, vai lá, Osés, estou vendo vocês, vai lá, Ceane. Eu quero aprender a verdade que Jesus ensinou, mesmo na sua morte. Amém? Ó, foi você, hein? Você que disse. Então, já que você quer, eu vou te ensinar, tá bom? Ok? Certo? Vamos lá? Tudo bem para você? Aí, a Vera levantou a mão lá também no Face. Obrigado, Vera, gostei. Tá, vamos lá, certo? Nós vamos agora estudar a palavra de Deus, mas para isso, eu quero pedir que você pegue a sua Bíblia. Tá com a Bíblia aí? Tá com a Bíblia aí, Oséias? Oséias está inteiro aí, né, Oséias? Ô, rapaz, obrigado. Oséias ontem, mesmo lá do serviço, estava com a gente. Deus te abençoe, viu, amigo? Obrigado, viu? Pela sua participação. Tá com a Bíblia aí, Oséias? Vamos lá. Tá com a Bíblia aí, irmã Cida? Vamos lá, irmã Cida. Tá com a Bíblia aí, Vera? Isso, pega aí. Legal. Irmã Matilde, pega a Bíblia aí, irmã Matilde. Vamos orar então? Feche seus olhos, vamos falar com Jesus. Querido e bom Deus, eterno Pai, nesse momento nós vamos abrir a Tua Palavra para aprender a verdade que Jesus ensinou, mesmo na sua morte. Meu Deus, nos ajuda, através do Teu Santo Espírito, a entender essa verdade e a colocá-la em prática, a tomar providências para colocá-la em prática em nossa vida. Isso está na Bíblia, e se está na Bíblia é a Tua Palavra é a verdade. E a Tua Palavra salva, redime e transforma. Por isso, Senhor, nos ajuda, nos ilumina e nos conduz agora para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá abrir a Bíblia? Muito bem. Abra a sua Bíblia então no livro de Lucas. Livro de Lucas, isso aí. Livro de Lucas, capítulo, vamos lá, livro de Lucas, capítulo 23, livro de Lucas, capítulo 23, nós vamos ler a partir do verso, obrigado Lourdes, seja bem-vinda Lourdes, legal, eu quero aprender, estamos juntos, vamos firme, vai ser benção, ok? Livro de Lucas, capítulo 23, a partir do versículo 50, tá ok? Nós vamos ler a partir desse verso. Enquanto você está achando aí, Roberto, já achou, Roberto? Amém? Ok, amém, é isso aí. Oi, mãe! Minha mãe está presente também, a mãe nunca falha, né? Deus abençoe você. Lucas 23, a partir do verso 50. Enquanto você acha, eu quero agradecer aqui a Igreja do Jardim, aí do Balneário Paquetá, melhor dizendo, pela oportunidade de poder fazer essa semana com vocês. Foi muito especial para mim,
tá? Obrigado, gente, pelo convite, obrigado pela oportunidade. Um abração aí para a Rosângela, para o João, para a Michele, para a Manlourdes, que estiveram comigo aqui organizando a frente, tá? Depois você, a hora que puder, você dá um abraço, tá? A hora que puder, certo? Enquanto não, você mantém distanciamento, mas a hora que puder, dá um abraço, manda lá para eles uma saudação, manda lá no WhatsApp a sua gratidão, porque essas pessoas foram incansáveis essa semana. Obrigado, e obrigado para você que esteve conectado com a gente todas as noites, né, juntos aí, e todos os dias dessa programação. Eu espero que logo eu te possa encontrar, se não for aqui nessa terra, lá no céu com Cristo, tá bom? Vamos ler? Lucas capítulo 23, versículo 50, bora lá! Lembra, ontem nós falamos sobre a crucifixão de Jesus. Jesus morre na cruz e era numa sexta-feira, você se lembra disso? Inclusive ontem é chamado de sexta-feira da paixão, não é isso? É o feriado, você estava em casa de folga ontem, pelo menos imagino que a maioria. E olha só, Jesus morre por volta ali das 3 horas da tarde na sexta-feira. Quando o dia foi terminando, diz aqui o verso 50, que um homem, olha só, e eis que certo homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha concordado com o desígnio e ação dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que esperava o reino de Deus, um homem fiel, um homem sincero, que aparece agora depois da crucifixão. Tendo procurado a Pilatos, ele, o governador, pediu-lhe o corpo de Jesus. Lembra, Jesus estava morto na cruz. A pessoa só poderia ser retirada da cruz depois que ela morresse. E os soldados confirmaram que Jesus estava morto. E então, agora José de Arimateia vai lá e pede o corpo de Jesus. E diz que Pilato concedeu-lhe o corpo. Versículo 53. E tirando do madeiro, envolveu-o num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ninguém havia sido sepultado ainda. E aí vem o verso 54, que é um verso que me intrigava, e durante algum tempo eu estudei esse verso. Era o dia da preparação e começava o quê? O quê? Põe aí. Começava o sábado. Era o dia da preparação e começava o sábado. Jesus morre às 3 horas da tarde da sexta-feira. Nesse meio tempo, até os soldados identificarem que ele estava morto, e a notícia chegar até Pilatos, e José de Arimateia ficar sabendo que ele estava morto também, e ir lá pedir o corpo de Jesus, a sexta-feira, a tarde da sexta-feira já estava terminando. Sexta-feira era um dia chamado de dia de preparação para os judeus, porque os judeus, eles guardavam o sábado. Interessante isso, até hoje. E olha só que tem um detalhe, diz que era o dia da preparação e começava o sábado. Como é que é isso, pastor? Era sexta ou era sábado? Eu já vou explicar para você, tá bom? Aguenta aí, eu vou explicar para você. Note agora o versículo 55. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo a José de Arimateia, viram o túmulo e como o corpo de Jesus fora depositado ali. E aí vem o verso 56, que diz assim: então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram segundo o mandamento. Segundo o mandamento. Agora eu te pergunto, que mandamento? Porque na cruz Jesus não cravou os mandamentos? Na cruz Jesus não cravou o dia de guarda, como dizem aí os pentecostais evangélicos? Por que então as mulheres fiéis a Cristo até o final, que estavam ali ao pé da cruz, elas saem agora para descansar no sábado conforme o mandamento? Que mandamento é esse? E eu quero que você abra a sua Bíblia agora, vamos lá, Êxodo capítulo 20, vai para Êxodo capítulo 20, vamos lá, Êxodo capítulo 20, a partir do verso 8, abra a sua Bíblia, Êxodo capítulo 20, versículo 8, vamos juntos? Isso, ali, se você não sabia, Êxodo capítulo 20 está a sequência dos mandamentos.
Os 10 mandamentos são apresentados aqui, tá? Êxodo capítulo 20, versículo 8. Então vamos lá. Diz assim: é isso aí, Bela. A Bela tá firme aí, já tá conectado. Obrigado, Bela. Vamos lá. Êxodo capítulo 20, a partir do verso 8, diz assim: olha só, esse é o 4º mandamento que está na lei de Deus. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou, e o tornou sagrado, e o tornou santo. Porque só pode santificar alguma coisa aquele que é santo, e segundo a Bíblia só existe um que não pecou. Quem é santo segundo a Bíblia? Quem é perfeito segundo a Bíblia? Quem é justo segundo a Bíblia? Santo, justo, bom, é Cristo, Deus. Ele é santo, Ele é justo, Ele é bom, e Ele então tornou santo o dia 7º. Mas pastor, esse dia é o dia dos judeus. É aí que você se engana, meu amigo. É aí que muita gente se engana. O sábado não é o dia do judeu. Segundo o mandamento, no versículo 10, diz assim: o sábado é o sábado do Senhor o quê? Teu Deus. Não é o dia do judeu, não é o dia do adventista, do 7º dia. O sábado é o dia de quem? De Deus. E eu vou dizer para você, se você voltar aí na sua Bíblia, lá em Gênesis capítulo 2, volta um pouquinho lá em Gênesis capítulo 2. Vamos lá, Gênesis capítulo 2, acompanha comigo esse argumento, vamos ver se tem coerência, nós estamos aqui para estudar. A minha proposta com você é ir para a Bíblia, e mais nada. Gênesis capítulo 2 diz assim, olha só aí na Bíblia, Gênesis capítulo 2, a partir, vamos lá, a melhor ainda, Gênesis, vamos pegar o finalzinho do 1, a virada para o 2, Gênesis capítulo 1, versículo 31, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom, houve pois tarde e manhã o 6º dia, e assim pois foram acabados os céus, a terra e todo o seu exército, e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia 7º e o santificou. Olha só, mais uma vez aqui está dizendo, ele o tornou sagrado, porque nesse dia ele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Entenda uma coisa, Deus é Criador, e quem criou o 7º dia como dia de descanso, como dia de guarda, como um dia sagrado, foi o próprio Deus lá na criação. Nessa época não havia judeu, não havia adventista do 7º dia, não havia o evangelho adventista, nada. Havia apenas Deus, havia Adão e Eva. Deus criou Adão e Eva na sexta-feira e no 7º dia ele descansou, e ele abençoou o 7º dia. O sábado não é o sábado do judeu, não é o sábado adventista, o sábado é o sábado de Deus. E o 7º dia foi escolhido por Deus para ser esse dia. Entenda isso. Aí, com isso em mente, olha só, por isso que agora eu posso voltar lá para Lucas 23, vamos lá para Lucas 23, olha que interessante, vamos voltar lá em Lucas 23, e agora a gente entende por que as mulheres que tinham ido comprar bálsamos e aromas para preparar o corpo de Jesus, olha lá, volta lá para Lucas 23, versículo 55 e diante, 54 e diante, melhor dizendo. Era o dia da preparação e começava o sábado, Jesus morre na sexta-feira, dia da preparação. Ou seja, você deve se organizar nesse dia para receber o sábado, porque no sábado não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem tua serva, nem o teu animal, e nem o forasteiro das tuas portas para dentro. O que acontece? Elas se prepararam na sexta-feira, compraram antes de terminar a parte clara do dia,
Interessante, era o dia da preparação e começava o sábado. Deixa eu explicar uma coisa para você. Quando é que começa um dia? Quando é que começa o dia? Você vai me dizer que meia-noite começa o dia? Um dia tem 12 horas claras e 12 horas escuras, correto? São 24 horas. Se o dia começa meia-noite, se a parte clara do dia começa meia-noite, como dizem por aí, como é na virada do ano, então ele acaba, a parte clara do dia vai acabar meio-dia, certo? Porque da meia-noite até o meio-dia são 12 horas. Mas não dá, porque tem 6 horas escuras e 6 horas claras, não bate. O dia, ele começa quando? E aí? Ele tem que ter 12 horas claras e 12 horas escuras. Segundo aqui a Bíblia, olha só, era o dia da preparação, sexta-feira, e quando as mulheres foram lá comprar o bálsamo, estava terminando a sexta-feira e começando o sábado. A partir das 6 horas da tarde, o sol já está baixinho, já baixou o sol, deu o pôr do sol, começa 12 horas escuras. Vamos colocar das 6 da tarde às 6 da manhã, só para você entender, porque tem variações, é lógico, por causa do horário de verão, que não tem mais, né? Mas há épocas do ano que o sol se põe um pouquinho mais tarde, um pouquinho mais cedo, mas isso não altera. Se você contar a partir do pôr do sol 12 horas, então você tem 12 horas escuras. O dia a parte clara do dia vai nascer quando? Às 6 da manhã. Cumpriu-se 12 horas de parte escura e agora às 6 da manhã cumpre-se mais 12 horas de parte clara. É por isso que o texto diz: era o dia da preparação, sexta-feira, e começava o sábado, estava dando o pôr do sol da sexta. Então, de quando a quando você tem que guardar o dia de sábado? Do pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol do sábado. E o que acontece? As mulheres, verso 56, se retiraram para preparar os aromas de bálsamo, porque elas não iriam embalsamar o corpo de Jesus no sábado. Aquilo não era uma obra que elas deveriam realizar naquele dia. E no final do versículo 56, elas dizem: e no sábado descansaram segundo o mandamento. Maria, mãe de Jesus, sabe o que ela fez? Guardou o sábado. Maria, a Virgem Maria, mãe de Jesus, guardava o sábado. E aí? Assustou agora? Mas está aqui. Maria era uma das mulheres que estava aos pés da cruz. Lembra que Jesus falou para João: João, eis aqui tua mãe, mulher, eis aqui o teu filho? Aos pés da cruz. E Maria foi guardar o sábado. Maria, mãe de Jesus, a Virgem Maria. E por que elas não embalsamaram o corpo de Jesus? Porque tem coisas que a gente não deve fazer no sábado. Isaías 58, abre lá, Isaías 58, 13 e 14, é simples. O que eu devo fazer ou o que eu não posso fazer no sábado, pastor? Isaías 58, olha aí, volta lá, vamos lá, Isaías capítulo 58, versículos 13 e 14, vamos lá, diz assim, Isaías 58, versículo 13 e 14, acompanha aí, isso mesmo, olha só, Isaías 58, versículo 13 e 14, diz assim: olha o que o Senhor Jesus fala: se desviares o pé de profanar o sábado e cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, o que é que eu não devo fazer no sábado? Aquilo que é do meu interesse. Arrumar a casa no sábado é interesse seu ou é interesse de Deus? É seu. Assistir um programa de televisão, aquela série do Netflix, que não tem nada a ver com Bíblia e religião, isso é algo que você deveria fazer nas horas sagradas do sábado? Isso é interesse de Deus ou é interesse seu? É interesse seu. Trabalhar, vender, comprar, ir no mercado, fazer a compra da semana, limpar a casa, é interesse seu ou é interesse de Deus no dia de sábado? Eu tenho certeza que não é interesse de Deus. É por isso que Lucas diz: era o dia da preparação, sexta-feira era um dia que se deixava tudo pronto, para que não tivesse que fazer mais nada dos nossos interesses no sábado. É por isso que elas não voltaram para embalsamar o corpo de Jesus. Mas diz mais, vamos continuar lendo, verso 13: se deixares de profanar o sábado,
de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia. Olha só, mais uma vez Jesus diz: o sábado é meu, eu criei esse dia. Se chamares ao sábado prazeroso, deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade e nem falando palavras vãs. Sabe aquela conversa que não leva a nada? Aquelas brincadeiras sujas até, coisas levianas que não engrandecem a alma. Nada disso deveria ser feito no sábado. Diz aqui o versículo 14: se você fizer tudo isso, não fazendo a tua vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Você vai ter prazer em Deus, você vai ser feliz em Deus, você vai ter paz em Deus, é o que está dizendo aqui. Eu, o Senhor, te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Eu quero dizer para você que existem milhões de pessoas no mundo que guardam o sábado, e eu posso afirmar a você, até onde eu sei, não há nenhuma delas passando fome porque guarda o sábado. Deus, Ele é o provedor de todas as coisas. E quando eu digo sim à verdade de Deus e eu assumo um compromisso de Deus de ser leal a Ele, Ele diz assim: eu te sustentarei e eu te guardarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Eu quero dizer uma coisa para você: Deus mente? Se Deus mente, então a gente não precisa acreditar nisso. Agora a Bíblia diz: eu, o Senhor, não mudo. Malaquias 3, versículo 6 diz isso. Aqui Isaías 58, 14 diz: a boca do Senhor foi que disse isso. Agora, como eu, ser humano, pecador, como eu que não tenho poder, como eu que não sou perfeito porque eu sou pecador, como eu que sou carente da graça de Cristo, posso chegar para você, eu que sou um pastor, eu que estudo a Bíblia, diante desses textos eu posso chegar para você e dizer assim: guarda o domingo, guarda a sexta-feira, guarda a quinta-feira. Eu não tenho autoridade para fazer isso. A Bíblia não me concede esse poder. Eu sou um pastor da igreja adventista, sou ordenado com imposição de mãos, mas eu não tenho poder, eu não tenho autoridade para mudar aquele que me a palavra daquele que me chamou. Eu fui convidado para o ministério. Eu não fui convidado para ser maior do que Deus. Quem ousou tomar o lugar de Deus tem um nome. Ezequiel 14 fala sobre ele: Satanás, Lúcifer. Lúcifer é o único que ousa tomar autoridade acima de Deus, sabe, trazer para si alguma autoridade. Ele não tem, mas ele ousa tomar o nome de Deus, o lugar de Deus. Ele foi o único. E tudo que Lúcifer faz nessa terra é para enganar, se possível, diz Mateus capítulo 24, 14, os próprios escolhidos. E você acha que Lúcifer não ia mexer na palavra de Deus? Não ia fazer com que os homens confundissem a vontade de Deus? Lúcifer não quer que você adore a Deus. Lembra lá Êxodo 28? Lembra do dia de sábado para o santificar? 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, porque Ele, como Criador, descansou de toda a sua obra que fizera. Você acha que Lúcifer, Satanás, quer que você adore a Deus? Lúcifer não precisa que você traia a sua esposa. Ele não precisa que você minta. Ele não precisa que você dê falso testemunho. Ele não precisa que você mate. Porque aquele que transgride um só dos mandamentos já está perdido, segundo a Bíblia. Se torna responsável por todos. Ele só precisa de uma coisa: que você seja infiel em qualquer um dos 10. E por que não naquele que todo mundo diz que não tem nada a ver, que é o sábado? Interessante, eu nunca vi um fiel irmão católico
um fiel irmão evangélico, e eu tenho muitos amigos católicos e evangélicos, protestantes. Eu tenho um amigo ateu. Eu nunca vi. Mas eu quero falar daqueles que são cristãos. Virarem para mim e dizer assim: sabe, pastor Marcos, o mandamento que diz não matarás, o 6º mandamento tinha que ser retirado da Bíblia, sabe, está errado, é falso. O mandamento que diz não adulterarás tinha que ser retirado da Bíblia, é falso. Nunca vi. Eu nunca vi alguém questionar: não terás outros deuses diante de mim. Apesar de que muita gente tem outros deuses diante de Deus. E colocam até mesmo seres humanos no trono do coração no lugar de Deus. Agora, eu nunca vi alguém questionar honrar pai e mãe. Não, pastor Marcos, honrar pai e mãe está errado. Vamos tirar isso da lei. Agora, quando chega no sábado, no 4º mandamento, aí a coisa muda. Por quê? E eu fico me perguntando se não é por apenas interesse pessoal que talvez você ou eu não guardamos o sábado. Pastor, mas aí pensa o seguinte: vai atrapalhar os meus negócios. Seus negócios são interesses seus ou são interesses de Deus? No dia de sábado? Interesse seu. Pastor, mas aí, veja bem, sábado é o dia que eu tenho para ir fazer as compras. É interesse seu ou é interesse de Deus? Posso ler um texto com você? Abre lá em Salmos capítulo 37. Vamos lá. Salmo capítulo 37, eu estou aqui estudando a Bíblia com você. Essa é uma conversa entre amigos e eu estou aqui disposto a poder argumentar com você, e pode me mandar perguntas se quiser, aí vamos conversar, se não der agora, depois. Mas olha só, eu estou raciocinando com você, sabe por quê, gente? Eu não sou um louco seguindo a Bíblia. Eu acho que não, pelo menos. Mas eu sou uma pessoa muito lógica, eu gosto muito de ver coerência nas coisas, até em casa é difícil, minha esposa tem que me aguentar, porque eu sou muito racional. Coitada, é uma benção. Mas sabe, diz aqui no capítulo 37, versículo 4 e versículo 5, tem uma promessa de Deus para você e para mim. Para você que está dizendo assim, que até agora você estava indo bem na transmissão, mas agora que você ouviu sobre a palavra de Deus, sobre o dia de sábado, você falou assim: vai querer me convencer e tal, porque a igreja dele não tem nada a ver com a minha igreja, irmão. Sábado não tem a ver com placa de igreja, sábado não tem a ver com judeus, o sábado foi dado lá na criação. E se o casamento continua até hoje, por que o sábado não continua? Duas instituições que permanecem desde o Éden até hoje e foram abençoadas por Deus: o casamento monogâmico. Note bem, o casamento monogâmico entre um homem e uma mulher foi instituído antes do pecado e permanece até hoje. E o sábado do Senhor foi instituído antes do pecado e permanece até hoje. Isso não tem nada a ver com religião, isso tem a ver com Deus, com criação. E se você não acredita na criação no Gênesis, pode rasgar a tua Bíblia e jogar no lixo. Porque hoje existe uma linha, uma corrente filosófica que diz que o Gênesis, ele é simplesmente uma parábola. Se o Gênesis é uma parábola, primeiro, não tem pecado. Se não tem pecado, não precisa de Salvador. Se não tem Salvador, não precisa de Jesus. Nós estamos fazendo o quê? Papel de palhaço aqui. É isso que eu estou fazendo. Paguei mico a semana inteira. Olha só como é. Lembra que eu falei para você essa semana? É mais coerente para mim você chegar para mim e falar assim: eu não creio em Deus e na Bíblia. Eu vou dizer para você: você é coerente, do que você dizer para mim: eu creio em Mateus, mas não creio em Gênesis. Aí para mim você é louco. Você não sabe o que você está fazendo. Desculpa, gente, com muito carinho estou dizendo isso para vocês, com amor, porque não faz sentido. Se você tirar o Gênesis e o Êxodo da Bíblia, esses primeiros livros da Bíblia, acabou. Você não precisa de Bíblia. Não tem lógica a história da Bíblia. Não tem lógica Salvador Jesus Cristo. Não tem.
E eu desafio você a estudar esses livros e pegar esses livros e as referências com os textos no Antigo Testamento, no Novo Testamento, para você ver se faz sentido tirar o livro de Gênesis, ou dizer que era uma alegoria, que era uma parábola. É loucura. Mas diz aqui Salmo 37, versículo 4 e 5, diz assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho a quem? Ao Senhor. Confia nele, o mais Ele fará. Ou seja, se eu entregar a minha vida a Deus, se eu a partir de hoje for fiel em todos os mandamentos de Deus, inclusive no sábado, que o sábado é um deles, não é, sabe, a lei inteira, é um deles. Mas se eu for fiel em todos os mandamentos de Deus, inclusive no sábado, a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele vai se encarregar de cuidar daquilo que para mim hoje talvez seja uma aparente dificuldade. Quem sabe hoje você não consegue olhar para a sua vida e encaixar o sábado lá dentro. Você fala, não dá. Mas se você entregar isso nas mãos de Deus, confiar em Deus, Deus vai te fazer cavalgar sobre os altos da terra, te sustentará com a herança do teu pai Jacó, e Ele vai resolver o problema. Mas pastor, eu tenho filhos, mas pastor, eu tenho um plano de saúde. Ok, vamos para o verso 25 de Salmo 37, diz assim: fui moço e já agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado e nem os seus filhos a mendigar o pão. Você precisa tomar uma decisão nessa manhã, e a decisão é a seguinte: ou Deus para você é verdade e a palavra dele é verdade, ou então, amigo, vai aproveitar a vida com outra coisa, porque você está perdendo seu tempo. Porque se Deus não é capaz de cumprir as suas promessas ao você ser fiel, esse Deus é um Deus fraco ou ele não existe. E é por isso que eu falo com tanta convicção para você. Eu já vivi, na minha juventude, ter um trabalho e ser o único que não trabalhava de sábado numa empresa. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é prestar um concurso em horas diferentes das horas do sábado e ficar trancado algumas horas por ser fiel fiel à lei de Deus, à minha convicção bíblica. Eu não estou falando de placa de igreja. Um dia, e você já está percebendo, nem igreja mais templo vai ter. Está percebendo isso? Um dia o cristão vai ser visto como aquele que é o que causa os problemas no mundo. Inclusive eles vão ser culpados até da pandemia, tá? Aguarda um pouquinho mais, você vai ver. O fiel de Deus, o remanescente de Deus, ele guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. Está lá no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 17. A transmissão vai ser gravada, você pode conferir cada uma desses textos que eu estou citando aqui. Mas olha só, ou Deus ele cumpre a sua palavra, ou não vale a pena viver com Deus, gente. É simples. É simples. Agora, se Deus é fiel, se você crê nele, se você crê que ele é poderoso, que ele é fiel, que ele é justo, que ele é amoroso, então creia na sua palavra e pratique a sua palavra. E aí agora eu vou voltar para Lucas. Vamos lá para Lucas, onde a gente começou. Lucas 23, no versículo 56. Então se retiraram as mulheres para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram segundo o mandamento. Eu vou te fazer uma pergunta bem séria agora. Jesus tinha poder para ser ressuscitado, ou para se ressuscitar, vamos dizer assim, ou ser ressuscitado por Deus, melhor dizendo, na sexta-feira, sim ou não? Jesus poderia ter morrido às 3 horas e às 4 horas da tarde se levantar? Sim ou não? Diga aí, coloca no chat, se você acha que sim. Se você acha que sim, coloca aí. Se você acha que não, coloca aí também, não tem problema. Olha aí, sim, a dona Vera está dizendo, ele tinha poder. Ele poderia ser ressuscitado na sexta-feira, eu também creio. Agora deixa eu fazer outra pergunta.
Obrigado, velho. Olha, tem mais gente aí. Obrigado, Rosângela. Obrigado, Oséias. Agora, Jesus tinha poder ou poderia ser ressuscitado no sábado, sim ou não? O que você acha? Faria diferença? Sim. O irmão Udo colocou que sim. Irmão Luiz colocou que sim. Obrigado, gente, pela interação. Se ele poderia ter ressuscitado na sexta-feira, se ele poderia ter ressuscitado no sábado, por que ele não o fez? Por que ele não o fez? Porque no domingo ele ressuscitou. Diz aqui o capítulo 24, verso 1: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, olha só, depois que terminou o sábado, as mulheres foram ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Elas não prepararam no sábado, descansaram possivelmente no sábado à noite, que já era domingo, né? Já havia iniciado a parte escura do domingo, lembra? 12 horas claras, 12 horas escuras, lembra? Elas prepararam esses aromas e aí no domingo, madrugadinha, elas foram no sepulcro. E quando chegaram lá, versículo 2: e encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo de Jesus. E aí no versículo 5, os anjos que estavam ali disseram para elas: por que buscai entre os mortos o que vive? Ele não está aqui, versículo 6, mas ressuscitou. Jesus poderia ter ressuscitado na sexta, Jesus poderia ter ressuscitado no sábado, mas ele não ressuscitou, ressuscitou no domingo. Por quê? Eu acho que você já sabe a resposta, não é verdade? Mas eu vou deixar que a Bíblia fale por mim. Mateus capítulo 5, abre lá. Mateus capítulo 5, vamos lá. Olha só que coisa linda, olha só como a Bíblia é harmoniosa. Eu já fui para Gênesis, já fui para Isaías, já fui para Mateus, já fui para Lucas, olha só, estou aqui de novo, em Mateus de novo. Outro texto, não repeti um texto até agora. No Antigo Testamento, no Novo Testamento, no Pentateuco, já falei de Apocalipse, tudo sobre o mesmo assunto. Agora vem um infeliz charlatão que pega um texto da Bíblia isolado e começa a inventar um monte de coisa em cima desse texto, sem pegar, sabe, essa cadeia bíblica, essa chave bíblica. Estou falando agora de coisas teológicas. E vai lá num púlpito, vai numa transmissão para falar besteira, desculpa, é verdade. Olha o tanto de texto que eu estou usando aqui para poder mostrar para você a harmonia e a coerência da Bíblia sobre o dia de guarda determinado por Deus lá na criação, antes de haver judeu e adventista sétimo dia. Olha só. Mas vamos lá, Mateus capítulo 5, me ajuda aí, versículos 17 e 18. E aqui explica por que Jesus não ressuscitou no sábado. Simples. Jesus mesmo fala, olha só: não penseis, não imagine vós, nem passe pela sua cabeça, ser humano. Não importa se você é um padre, se você é um bispo, se você é um pastor, se você é o papa, não importa, não passe pela tua cabeça que eu vim revogar a lei ou os profetas, que eu vim anular a lei, ou seja, os primeiros 5 livros da Bíblia, e os profetas, os livros que vêm depois dos livros de Moisés. Jesus está dizendo aqui: eu não vim cancelar a Bíblia, eu não vim mudar a Bíblia, eu não vim trazer uma nova luz para você, eu não vim fazer isso. Não pense isso, não imagine, não trabalhe em cima dessa ideia, porque não tem base. Eu não vim anular a lei ou os profetas, não vim para revogar, eu vim para quê? Cumprir. Por quê? Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Amigo, segura na cadeira aí com o que eu vou falar agora. E eu tenho que ser honesto para você, porque um dia Deus vai cobrar de mim isso. E você não vai poder olhar nos meus olhos e dizer assim: você sabia e não me falou. Esse sangue eu não vou carregar. Mas hoje nessa transmissão eu vou ser honesto com você. Se você
acredita em algum outro dia de guarda que não seja o sábado, você está chamando Cristo de mentiroso. E você está dizendo que a lei pode ser alterada, pode ser mudada, diferente do que Cristo disse, porque ele disse que até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei. Você está dizendo que Deus não é digno de confiança, porque Ele muda o seu pensamento. Deus é imperfeito. Vamos falar de lógica. Se Deus é perfeito, se Cristo não erra e Ele não falha, por que Ele precisaria alterar a sua lei? Para ajustar os seus pensamentos ou as suas ideias. Não vem com coisa. Vamos falar aqui, eu e você, vamos falar de razão. Estou sendo racional aqui. Se Deus é perfeito, Ele precisa mudar a sua lei, e Deus não é perfeito. É simples. Perfeito é aquilo que você não precisa acrescentar nada, e é aquilo que você não precisa retirar nada para ser perfeito. Ele é perfeito em si. E a lei de Deus, segundo o livro de Salmos, é santa, justa e boa, porque Deus é santo, justo e bom. Agora, sabe o que Daniel profetizou? Daniel capítulo 7, vai lá, versículo 25, mais um texto de presente para você nessa manhã. Daniel capítulo 7, isso foi uma profecia da Bíblia. Daniel capítulo 7, vamos ler aqui o versículo 25. Olha só, Daniel está falando sobre um reino, sobre um poder que um dia se levantaria, um poder opositor a Deus, que vai contra as coisas de Deus, que não leva Deus em consideração, mas que sim leva os seus próprios interesses em consideração, que sim leva os seus próprios interesses acima, ele eleva acima de Deus. Aí sim, motivado por ambição, sabe-se lá Deus por quê. Mas Daniel profetizou que um dia um poder, um reino se levantaria. Esse reino, ele é motivado, ele é inspirado por aquele que se opõe a Deus, porque só alguém que se opõe a Deus e se acha maior do que Deus para alterar a palavra de Deus, se dar a prerrogativa de alterar a palavra de Deus. Daniel 7,25 diz assim, olha só, diz que esse poder, esse reino, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará. Ele vai ser cauteloso, ele vai fazer o que puder para alterar o quê? Os tempos e a lei. Esse poder que se opõe a Deus, que se acha criador maior do que Deus, motivado por esse ser que queria o lugar de Deus, iria cuidar em trabalhar o ambiente para que a lei de Deus fosse alterada. E sabe, ele conseguiu. Ele pode enganar aqueles que não conheciam essa transmissão. Mas você que hoje conhece a transmissão, você que está me assistindo aqui, você não pode ser mais enganado. Porque, segundo a Bíblia, quem alterou o dia de guarda não foi Deus, não foram os profetas e não foi Jesus, porque Jesus, mesmo na sua morte, ele cumpriu a palavra de Deus, que é imutável até que o céu e a terra passem. Por isso Jesus não ressuscita no sábado, porque Jesus é coerente. Jesus veio para ser um exemplo. Ele era a expressão exata do caráter de Deus, como nós lemos em Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2. Jesus veio para vencer onde o homem caiu. E Jesus ensinou que o sábado é um dia de descanso,
em lealdade e homenagem a Deus, e que deveria ser respeitado pelas suas criaturas, porque ele foi consagrado como um dia especial a Deus, de louvor e adoração. Por isso a Bíblia diz, bem-aventurado. Por isso a Bíblia diz, o Senhor fala, eu vou cuidar daquele que é fiel a mim, inclusive no sábado. E Deus até disse que esse seria uma marca especial, sabia? Ezequiel, abre a sua Bíblia, Ezequiel capítulo 20. Olha que coisa linda. Ezequiel capítulo 20, mais um texto. Vamos lá. Ezequiel no capítulo 20 diz assim, olha aí na sua Bíblia. Ezequiel capítulo 20, vamos ler aqui o versículo 12, se não me falha a memória. Isso mesmo. Olha só, olha que texto lindo, o verso 12 e o verso 20. Ezequiel capítulo 20, versículo 12 e o verso 20 diz assim: também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Verso 20: santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, o vosso Deus. Ou seja, a fidelidade à lei de Deus, inclusive a fidelidade ao sábado, é uma marca distintiva daqueles que têm Deus como Senhor da vida. Ou seja, não adianta eu honrar pai e mãe, não adianta eu não matar, não mentir, não adianta eu fazer caridade, não adianta eu ir na igreja todo domingo, toda quarta-feira, sexta-feira, sei lá quando é que você vai. Não adianta se eu não for fiel também no sábado, como Jesus foi. Jesus ia conforme o seu costume na sinagoga no sábado. Porque Jesus era judeu. Meu amigo, antes de ser judeu, Jesus era o Filho de Deus. João capítulo 1 diz, o verbo se fez carne, não é verdade? E habitou entre nós, cheio de graça e de bondade. O verbo, aquele que era, que é, aquele que estava no princípio com Deus, ele se fez carne e habitou entre nós. Jesus não tem nada, entenda, sábado não tem nada a ver com judeu. Jesus, ele nasceu porque o povo judeu tinha uma missão separada por Deus, porque o povo de Deus seguia a palavra de Deus, e eles deveriam ser uma luz ao mundo. E Jesus vem então para cumprir as profecias, a promessa que ele fez a Abraão, a Jacó, a Isaac, a promessa que ele fez lá no Éden, que eu falei ontem à noite, você pode entrar no vídeo de ontem. Esquece judeu, esquece adventista sétimo dia. Vamos pensar em Cristo. Jesus Cristo guardava o sábado. A mãe de Jesus Cristo, a Virgem Maria, que você respeita tanto, e eu também, uma mulher separada por Deus, que aceitou o plano de Deus na vida. O filho morto, você poderia até dizer para ela, tem justificativa, ela poderia no sábado embalsamar o filho. Não. Sabe, a Bíblia diz, lá em Atos capítulo 5, versículo 29, que antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Cristo estava lá na sepultura e a mãe dele não entrou lá para embalsamar ele no sábado. Descansaram no sábado conforme o mandamento, conforme a palavra. Melhor é obedecer do que sacrificar, sabia? Você pode fazer muita bondade para as pessoas em nome de Deus, mas se você não obedece a Deus, a Bíblia diz que Deus, ele fica enjoado com isso. Leia lá Isaías capítulo 1 para você ver. Leia Apocalipse, falando sobre a igreja de Laodiceia. Mas eu quero terminar com o último argumento, e depois você pode me crucificar se você quiser, não tem problema. Mas eu estou te pregando a Bíblia. Eu não citei nada fora da Bíblia até agora. Mas eu preciso ir para um outro argumento final, porque você pode estar dizendo assim, pastor, mas tem mais coisa aí. Outra coisa, a cruz, ela acabou com tudo isso, não é verdade? A cruz, ela resolveu.
Não precisamos mais agora guardar o sábado, porque era até a cruz, Jesus guardou na cruz, deu exemplo, tal. Vamos ver? Vamos ver se realmente a lei de Deus foi abolida na cruz, como dizem por aí alguns cristãos. Livro de Atos, abra a Bíblia, Atos capítulo 13, vamos lá. Atos capítulo 13, vamos lá, vamos abrir a Bíblia. É os últimos textos dessa manhã. Tenha um pouquinho mais de paciência. É o último dia que eu vou estar falando para vocês. Então tenha paciência aí. Atos capítulo 13, versículo 14. Vamos ler aqui. Achou aí? Quem achou diz amém. Coloca amém aí. Faz chover coraçãozinho. Se você está gostando do estudo, faz chover coraçãozinho. Vamos lá. Clica aí no coraçãozinho lá no Facebook. Clica lá no curtir. Se você gostou, faz chover coraçãozinho. Se você está gostando, se está tendo coerência para você, isso, obrigado. Olha aí, tem muito coraçãozinho subindo aí. Põe as crianças para apertar o coraçãozinho, não tem problema, não vai atrapalhar a gente, tá bom? Atos capítulo 13, verso 14. Gente, olha só, obrigado. Aí, obrigado Roberta, obrigado Luiz, está todo mundo aí fazendo chover coraçãozinho. Vamos lá. Alguns estão com o coração apertado, eu sei, não é fácil. Eu também tive que encarar essa verdade. Mas eu quero dizer para você que a promessa de Deus é real, tá? Então não tema. Olha só, Jesus ele ressuscitou no domingo, correto? Depois que ele ressuscita, a Bíblia diz que ele passa 40 dias com os discípulos aqui na terra, antes de ascender aos céus. A pergunta que eu faço nesses 40 dias, se Jesus alterou o sábado, se a cruz altera o sábado, se a cruz mudou a lei, se a lei foi cravada como dizem por aí lá na cruz, Jesus não teria comunicado então isso aos discípulos nesses 40 dias que ele permaneceu na terra antes de subir para o céu? Será que Jesus se esqueceu? Será? Vamos ver? Atos capítulo 13, versículo 14, diz assim, vamos pegar do 13, tá? E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Pisídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Olha que coisa! Nós estamos falando agora de vários anos depois da ressurreição de Cristo. Paulo era um apóstolo de Cristo, sim ou não? Se você não crê em Paulo, meu amigo, aí você pode rasgar mais da metade do Novo Testamento, porque aí não tem o que fazer, desculpa. Paulo era um fiel servo de Deus, Paulo foi convertido, e Paulo continuou indo à igreja no sábado. Daí a Bíblia continua dizendo isso, a Bíblia continua afirmando. Mas vamos lá, vamos para mais um texto aí ainda no livro de Atos, capítulo 13, versículos 42 em diante. Ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem essas mesmas palavras. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé. E esses, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. E versículo 44, no sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Olha que coisa linda! A verdade de Deus, ela atrai, ela não repele. A verdade de Deus, ela é uma bênção. A cidade toda veio para ouvir a palavra de Deus. Em que dia? Sábado. Será que Jesus se esqueceu de avisar os discípulos dele que o sábado tinha sido abolido? É difícil, né, amigo? E aí, quando a gente vai estudar a história, você fala assim, mas por que então se guarda hoje um outro dia nas principais religiões ou na maioria das religiões por aí, e não no sábado? E aí você vai estudar a história agora para entender. E você encontra lá pelo ano 320, 327, 324, que um imperador chamado Constantino, numa tentativa de unir política e religião,
ele muda então o dia do sábado, que era o dia que a igreja guardava até ali, para o domingo, que era o dia que os pagãos guardavam, o venerável dia do sol, Sunday em inglês, Dies Solis me fugiu agora a língua aí, depois vocês me ajudam, coloca aí para mim. Sabe? Interessante isso, não é verdade? Na tentativa, numa jogada político e religiosa para unir cristãos e pagãos, ele muda o dia. E ele fez um decreto. E sabe o que aconteceu? A igreja naquela época engoliu o decreto. Esqueceu de Atos 5, versículo 29. Esqueceu. Latim, obrigado. Latim Dies Solis. Muito obrigado, Pai. O Pai está assistindo aí também. Muito obrigado. Às vezes a palavra foge. Esqueceu que os próprios discípulos haviam ensinado. Atos 5, 29 diz assim: antes, então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, não era uma ideia de Pedro apenas. Pedro e todos os apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Você percebe que aquele poder de Daniel 7,25, ele alterou a lei de Deus. Agora, como há muito interesse nosso em jogo, então a gente acabou aceitando. Qual é o mal de alterar um dia? Não faz diferença. Eu tenho que adorar a Deus todo dia, tá certo, você tem que adorar a Deus todo dia. Mas você tem que ser fiel a Deus também na sua palavra. E Ele ordenou, santificou o dia 7º como dia de guarda. E quando você permite que esse dia não seja uma verdade na tua vida, quando você não busca organizar a tua casa, a tua vida, para que esse dia seja respeitado, você está dizendo para Deus: Senhor, cuida das tuas coisas aí que eu cuido das minhas. O Senhor vai me fazer eu me perder por causa disso? Você começa a inventar argumentos para desculpar a si mesmo. É assim com a gente. O ser humano, quando ele não quer encarar uma coisa, quando ele não quer assumir os riscos do compromisso com Deus, ele começa a inventar argumentos e desculpas. Agora, se você decidir hoje ser fiel a Deus e colocar o sábado e respeitar o sábado na tua vida, mesmo no momento de pandemia, saiba de uma coisa. Primeiro, Deus o sustentará com a herança de Jacó, teu pai. Segundo, o sábado será um dia prazeroso na tua vida. Não importa que outro dia de guarda você já tenha respeitado, se é que você respeita, talvez você só diz, nem respeita, mas não vai ser nenhum como o sábado. E terceiro, se você não consegue ver como Deus irá resolver essa situação, para que você possa guardar o sábado fielmente como Ele manda, de pôr do sol a pôr do sol, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e você vai ver as portas se abrirem. Deus não falha, Deus não mente, e Deus é o dono de todos os recursos. Ele vai cuidar de você. Mas hoje você tem que escolher a quem você vai seguir. Se é os homens, a lei dos homens, ou a lei de Deus. Cristo, nem na morte, transgrediu a palavra do Senhor. E ele afirma através de João em Apocalipse: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Não pense que você vai viver a vida com Deus aqui nessa terra sem oposição. Satanás está aí para fazer frente às suas
iniciativas de ser fiel. Mas contigo estará aquele que é maior do que o diabo, porque o diabo foi vencido. E Cristo é todo-poderoso. Não tema, decida hoje guardar toda a lei de Deus, inclusive o sábado. Inclusive o sábado. E aí, está disposto? Quantos nessa manhã, em nome de Jesus, ao entender a palavra de Deus, ao conhecer a palavra de Deus agora, decidem que a partir de hoje vão seguir a Cristo e não o que dizem por aí, que a partir de hoje vão organizar a vida e vão tomar as decisões que precisam tomar para organizar a vida na direção de que o próximo sábado já seja um dia especial na tua vida de guarda. Coloca aí, põe aí para mim na transmissão, diga: eu vou, eu decido, eu escolho ser fiel a Deus. Quantos aqui hoje querem viver pela fé as respostas de Deus, a ação de Deus ao guardá-lo, ao confirmar a sua palavra na tua vida? Eu poderia contar aqui inúmeras histórias de pessoas que foram fiéis a Deus no sábado, alguns que perderam até o trabalho e Deus cuidou deles, e hoje estão felizes, fiéis, atuando, a família está bem. Não pense que isso é uma promessa, que isso é uma negociação. Eu não estou te prometendo nada. Quem promete cuidar de você não sou eu. Quem promete cuidar de você é Deus, é a sua palavra. Você leu na Bíblia hoje, lá em Isaías 58, lá em Salmo 37, lá em Apocalipse capítulo 12. Meu amigo, minha amiga, Deus vai cuidar de você porque Ele é fiel, porque Deus não é limitado, porque Deus não é humano, Deus não é homem para que mude, Deus não é homem para que não seja honesto. Ele é Deus, e se Ele é Deus, Ele tudo pode. E se Ele tudo pode, deixa Deus operar em você. Se Ele tudo pode, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. Se o Senhor é teu pastor, diz Salmo 23, nada vai te faltar. Agora não quer dizer que você tem que ficar parado. Vai lá, conversa com quem você tem que conversar. Vai lá, ora a Deus e faz o que você tem que fazer. Deixa Deus atuar. Mas dá o passo na direção da solução disso. Chegou a hora. Você vai esperar quando? Você vai esperar os tempos terminarem? Você vai esperar a volta de Jesus? Não vai dar mais tempo. Hoje é o dia da salvação, hoje é o dia da escolha, hoje é o dia para você ir na direção de Deus e dizer: Senhor, a partir de hoje eu vou resolver isso, porque está engasgado aqui no pescoço. Eu evito até ver essas coisas, eu evito até ler isso na Bíblia para que eu não fique constrangido, para que eu não tenha que encarar. Só que o medo te faz parar. Você tem que encarar seu medo, você tem que encarar seus desafios, você tem que olhar nos olhos da sua esposa, olhar nos olhos do seu marido e dizer para ela: filha, olha aqui a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz isso. E como Josué dizer aos seus queridos: eu e a minha casa a partir de hoje serviremos ao Senhor. Os meus filhos vão crescer sabendo que o pai deles era fiel à palavra de Deus. A minha igreja vai saber que eu era um cristão coerente. Mas eu não vou negar a Deus. Eu não vou me render a um poder que manipula a palavra de Deus para os seus interesses. A palavra de Deus não foi mudada, ela jamais será alterada. A palavra de Deus é fiel, e se você viu coerência em tudo isso, se o Espírito Santo está falando agora na tua mente e teu coração: filho, vai, resolve, ajusta isso, em nome de Jesus, diga: eu aceito, eu decido tornar a lei de Deus uma realidade em minha vida e guardar todos os mandamentos, inclusive o sábado, como o Senhor Jesus fez. Bendito seja Deus. Que Deus te abençoe. Eu estou vendo muita gente dizendo aqui amém, eu vou ser fiel, eu decido. A Roberta disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aquele disse: sim, eu entrego tudo nas mãos dele, tudo entregarei, ele tudo pode. Pode ser que você passe um momento no vale das sombras. Pode ser que por ser fiel você enfrente algumas lutas, pode ser. Mas mesmo em meio ao vale da sombra da morte, o Senhor Jesus diz: eu estarei contigo, eu não te deixarei,
porque eu não sou homem para que mude. Eu não sou homem, eu sou teu Deus. E agora, a partir de hoje, quando você decide ser fiel, Deus diz assim: agora eu resolvo a tua causa, agora a tua causa é minha. E você lança sobre Deus as suas perplexidades e vai na direção dele. Vai lá falar com quem você precisa falar. Conversa, reúne a família, faz uma reunião da família, passa o vídeo de novo se for necessário. Põe eu para falar lá, não tem problema, pode pôr eu para falar. E diz assim: agora a gente vai ter que tomar uma decisão aqui nessa casa. Mas deixa a tua família, teu filho, teus amigos, teus colegas de classe saberem que você é fiel. Seja um testemunho vivo em nome de Jesus e deixa um legado de fé para os teus queridos. Se você hoje decide aceitar a Jesus e a sua lei, durante a música que você vai ouvir agora, diga para o Senhor Jesus: Senhor, eu aceito, e eu vou fazer o que for necessário a partir de hoje para corrigir essa transgressão, esse erro em minha vida. Não importa qual a batalha que você vai travar a partir de hoje para ser fiel a Deus na questão do sábado. Saiba que Deus pode fazer até o mais difícil e impossível. Ele pode. Eu quero louvar a Deus aqui pelas decisões que eu vejo aqui no Facebook. Eu agradeço a Deus aqui porque hoje a Vera diz amém, eu quero ser fiel. A Lourdes, a Roberta, a Vera, Malu, que Deus te abençoe. Maria Mendes, Vanilza, Wagner, Camila, que Deus te ilumine, que Deus te abençoe. Quantas pessoas aqui decididas a serem fiéis a Deus. E eu queria que você clicasse, tem um link, você que não se cadastrou ainda, nossa reunião, quem sabe você é a primeira vez que está conosco, deixa eu te pedir uma gentileza, antes de você se desconectar, não desconecta ainda não, vai aparecer dois links aí para você, um link chamado link para sorteio ou link para cadastro, é a mesma coisa. Clica nesse link, você que não se cadastrou, que esteve conosco aqui na live, mas não se cadastrou, cadastre nesse link, por favor, a gente quer ter o seu contato, ali tem algumas opções. Põe para mim aí no Facebook, põe para mim aí no Zoom também, por gentileza. Coloca lá o cadastro para... Eu quero aquele cadastro, Rosângela, o da sorteio, para cadastro, esse mesmo. Clica ali, link para sorteio e se cadastra. Tá certo? Porque eu quero ter o seu contato, eu quero orar com você. E quem sabe a gente não convida todos vocês para uma reunião de oração juntos. Amém? O que você acha? Vamos lá, vamos orar a Deus. Quem sabe você divide nesse dia a sua experiência. Como foi tomar a decisão de guardar o sábado? Como foi assumir esse compromisso de Deus, com Deus e o que Deus está fazendo por você? Tá? Mas eu queria ter o seu contato para que a gente possa se falar, se conversar. Alguém pediu aí nas redes sociais o meu contato, o meu perfil no Facebook é Marcos Ferreira, no Instagram é prmarcos.ferreira, ok? E você pode me seguir lá e estamos juntos, vamos conversando. E eu espero vê-los em outras reuniões e outras lives. Mas acima das lives, acima dos sorteios, acima aqui dos cadastros, eu queria ver você no céu. Eu quero estar lá também, para que você possa me ver, para que a gente possa se encontrar. Porque a série Restaurados, ela está terminando aqui com o Pastor Marcos, mas continua amanhã às 20 horas tem mais. Se você quer estudar a Bíblia, amanhã às 20 horas, o link vai chegar para você, a transmissão vai entrar na página da igreja do Paquetá, aí em Praia Grande, e você vai poder conectar ali, tá? Participe da classe bíblica, preencha o formulário, dá para você se inscrever na classe bíblica também, tá? Os dois formulários que você está recebendo aí, por favor, preenche. Eu quero orar por você e eu quero também manter contato através das redes sociais. Obrigado mais uma vez, Igreja do Paquetá. Que Deus abençoe vocês e que Deus te dê um lindo sábado na companhia dele hoje, para a honra e glória do seu nome. Amém?
Amém? Quem está feliz diz amém. Erga sua mão, diga amém. Coloca aí no chat, amém. Eu estou feliz, estou muito feliz. Deus seja louvado. Obrigado, irmã Lourdes, é a esposa do meu tio, né? Que estão aqui assistindo a transmissão lá de São Paulo. Tio Roberto, Deus abençoe. Abração para vocês. Quanto carinho, quanto amor eu tenho por vocês no meu coração. Que Deus abençoe muito vocês. Estou muito feliz, gente. Que semana especial. Se você não viu aí os outros temas, é só entrar lá na página da igreja Adventistas, aí Paquetá, Praia Grande. Você vai ter toda a série, desde o sábado passado até hoje. E você vai poder conferir aí contrastes e cenas especiais da vida de Jesus Cristo. E eu quero agradecer a Deus. Olha aí a Malu lá de Sorocaba. Que Deus abençoe Malu, Vanilza, Wagner, todos vocês. Muito obrigado. Posso orar? Eu vou orar por você e a gente encerra. Depois da oração, João, coloca a música tema para nós depois da oração, por favor, João. Coloca a música tema, deixa ela continuar, porque eu quero que o pessoal tenha acesso ao link lá no Facebook para se cadastrar. Você que não se cadastrou ainda, se cadastra, preenche os 2 formulários, minha decisão, link para o sorteio, clique lá, se cadastra, para a gente poder ter o seu contato e mandar mais coisas especiais, mensagens, semanas, séries especiais que você vai curtir com a gente aqui nesse canal, através da Adventistas, Paquetá, Praia Grande, tá bom? Que Deus te abençoe. Vamos orar? Feche os olhos, vamos falar com Jesus. Querido e bom Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, pelo exemplo de Cristo. Cristo foi fiel em toda a sua palavra. Ele que é a exata manifestação da glória do Pai. Ele que veio para representar fielmente e revelar ao mundo, ao ser humano, como é Deus. E através da sua vida, através das suas atitudes, Ele nos mostrou o caminho da salvação. Mesmo, Pai, na sua morte, Cristo, na sua honra, Cristo, na sua hombridade, foi fiel ao Senhor ao descansar no sábado conforme o mandamento. Senhor, hoje nós precisamos também organizar a vida para que o sábado não seja um dia renegado e esquecido. Mesmo a palavra que começa esse mandamento em Êxodo 28 nos convida: lembra-te do dia de sábado, não se esqueça. No meio da correria da vida, no meio dos negócios da vida, no meio das ambições e talvez situações que proporcionem crescimento na vida, não se esqueça, lembre, o sábado é o dia do Senhor. Não permita que nenhuma instituição ou tradição humana, ou mesmo a política, altere o mandamento de Deus. Lembra-te na tua vida, na tua família, na tua casa. E eu serei o teu Deus, e eu te guardarei, eu te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Hoje nós decidimos, Pai, ser fiéis a toda a lei, inclusive o sábado, porque Cristo foi fiel até a morte. Ele foi entronizado no céu à direita do Pai, Ele vive e reina para todo sempre, e por fim se levantará sobre a terra. E no livro de Apocalipse, o apóstolo João recebe então as palavras do anjo, dizendo: ser fiel até a morte, dar-te-ei também a coroa da vida. Esse convite é para mim hoje, esse convite é para os amigos que estão nessa transmissão, é um convite para sermos fiéis até o fim e recebermos também o reconhecimento do Pai, a herança que o Pai tem para nós, filhos de Deus, filhos de Jesus, ao sermos entronizados também nas nuvens celestiais, na cidade santa, Nova Jerusalém. Senhor, só serão reconhecidos por Ti aqueles que foram Teus amigos enquanto estiveram aqui. E nós somos amigos, diz o livro de João, se fazemos aquilo que o Senhor nos pede, nos orienta. Eu não quero ser conhecido como amigo de homens, amigo de príncipes e reis, se também não for conhecido como amigo de Deus, como amigo de Jesus. Para isso nos ajuda pela fé a andar contigo e dar passos
de decisão a cada dia ao teu lado. E assim que a tua bênção nos acompanhe e que o Senhor nos guarde. Nos guarda do mal, Pai, nos guarda de Satanás, nos guarda dessa pandemia. Cuida daqueles que estão doentes. Levanta aqueles que precisam, Pai, da cura. Mas seja como tu queres e não como eu quero. Mas para o bem daqueles que te amam, que o Senhor haja na vida deles, segundo o chamado de cada um. Eu entrego em tuas mãos a minha vida e entrego a vida de todos nessa transmissão e peço a tua bênção, que o Senhor nos dê um feliz sábado hoje, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pessoal. Que Deus te abençoe.